estudante do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E o que vamos aprender? Vamos aprender a resolver situações problemas envolvendo a subtração de números inteiros. Vamos treinar mais um pouquinho a subtração de números inteiros. Pense um pouquinho. Você já sabe subtrair os números inteiros? Lembra da regrinha? Lembra que a gente tem uma regrinha para adição de números inteiros e para subtração de números inteiros. Quando a gente faz a adição, a gente faz aquela regrinha dos sinais. Números com sinais iguais, você soma. Número com sinais diferentes, você diminui. E para a subtração? Lembra a regrinha da subtração? Você vai transformá-la numa adição, onde você vai repetir o primeiro número e vai escrever o oposto do segundo número. São duas regrinhas muito importantes, não dá para ser esquecido. E em quais situações você utiliza a subtração? Quais são as ideias envolvidas na subtração? Lembram de todas as situações, problemas que já foram usados para resolver problemas com números inteiros? Hoje a gente vai ver mais alguns para reforçar essa ideia. E as ideias envolvidas na subtração? Quando que eu sei que um problema matemático está falando da subtração? Então, quais são as ideias? Quais são os significados, as palavras que devem aparecer? Então, os diversos significados da subtração são as ideias de tirar, completar e comparar. Então, por exemplo, aparece lá na pergunta, se eu tirar tal coisa, blá, 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 quanto fica no final? Isso está te remetendo a uma ideia para subtração. Ou a pergunta lá, tem duas situações, duas quantidades e pergunta, quanto tem a mais? Quanto que João tem a mais que Maria? Quanto que tem a mais nessa bacia e não tem na outra? Ou a pergunta diz, quanto falta? Quanto falta para completar? Quanto falta para chegar no destino? Quanto falta para mim conseguir o dinheiro? Ou então, pergunta quanto sobra, né? Quanto está sobrando? Quanto tem a mais? Qual é a diferença? Olha a palavrinha tão importante que remete à ideia de subtração, quando você fala de diferença. Qual foi a variação? Exercícios que já foram trabalhados, variação de temperatura, né? Foram vistos várias situações, problemas. Então, todas essas ideias nos remetem à subtração. Aí tem os probleminhas tradicionais, digamos assim, aqueles que a gente trabalhou lá no 5º ano, no 6º ano e agora no 7º ano, só que com um conteúdo novo, que são os números inteiros. Então, lembrando da regrinha que eu já mencionei, ela é muito importante, está aqui, tem que repetir sempre para a gente não esquecer dela. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. E vamos aplicar isso aí. Praticando uma aeronave parte do aeroporto de uma grande cidade que fica a 200 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 18 graus Celsius. Em determinado momento da viagem, o piloto da aeronave informa que foi atingida a altitude máxima de 3.100 metros e que a temperatura ambiente era de menos 37 graus Celsius. Calcule a variação de temperatura e de altitude que a aeronave suportou nesta viagem. Então, observem aqui, lá em cima, altitude, céu para cima, número positivo, né? A gente está falando. Lembra que o contrário, o oposto, número negativo, seria a profundidade. Aqui nós temos também a temperatura. A temperatura ambiente, digamos, aqui onde nós nos encontramos, 18 graus Celsius. O avião lá no céu, lá em cima, 3.100 metros de altitude, a temperatura ficou menos 37 graus Celsius. Então, lá em cima é muito frio, é muito gelado. Aí o exercício pede, então, que você calcule a variação de temperatura e a variação de altitude. Então, você tem duas coisas para calcular aqui, duas expressões que vocês terão que montar. Vou dar um tempinho para você tentar organizar essa ideia aí no seu caderno, tentar resolver e a gente já volta para conferir.
Tempo esgotado. Vamos conferir o seu raciocínio? Então, vamos relembrar aqui as informações. Nós temos que calcular variação de temperatura e de altitude. Para a temperatura, quais as informações que a gente tem? A temperatura de 18 graus Celsius e lá em cima a temperatura de menos 37 graus Celsius. Para a gente calcular essa variação de altitude, nós temos uma cidade que fica a 200 metros acima do nível do mar e depois a altitude lá em cima, o avião com 3.100 metros de distância daqui do Sol. Então, vamos responder primeiro a altitude do avião. Então, para calcular variação, nós vamos calcular a diferença, ideias da subtração. Então, como que a gente calcula isso? É a diferença entre a maior e a menor. Continha de menos, então. 3.100, que é a maior altitude, menos a menor, que é 200, teremos 2.900 metros. Então, a variação da altitude foi 2.900 metros. Então, vejam, esse cálculo aqui não tem nada de inusitado, de inédito, não tem coisa nova, não tem aquele monte de conceito de número inteiro implícito, assim, que você observa de cara e já consegue afirmar, nossa, são números inteiros. Não, essa situação até que cai um probleminha lá do 6º ano. Você até poderia aqui olhar como um conceito de números inteiros também, porque o número 200 está negativo. Então, números com sinais diferentes, você diminui e pega o sinal do maior para pôr lá na resposta. O maior é 3.100, não tem número na frente dele, não tem sinal na frente dele, significa que ele é positivo, então esse positivo aqui iria lá na resposta. Tranquilo? Então, vejam, poderia ser resolvido usando conceitos de números inteiros, números negativos, ou usando uma analogia com problemas que a gente resolvia lá no 6º ano. Agora, vamos ver falando a variação da temperatura. Então, variação é uma diferença. Nós vamos fazer a diferença entre a maior, que é 18 graus Celsius, e a menor, que é menos 37 graus Celsius. Então, o que a gente vai calcular? 18 menos a ideia de diferença, esse número negativo aqui. Agora, aqui nós temos o conceito dos números inteiros, a subtração de números inteiros. Então, aqui a gente vai ter que aplicar a regrinha. O que a regrinha nos diz? Repete o primeiro e inverte o segundo. E isso é uma adição. Então, ficou 18 mais 37. Mais 37 porque é o oposto de menos 37. Resolve essa continha, deu 55 graus. Números com sinais iguais, repete o sinal e soma os dois números. Então, a variação de temperatura foi de 55 graus Celsius. Eu vejo que é um valor bem grande, bem alto. Saindo daqui do nível do solo, indo lá para cima, lá no alto onde o avião se encontra. Então, nós temos essa variação, o quanto muda a temperatura, o quanto ela está oscilando. Tudo bem? Vamos praticar agora um exercício bem, sem situação problema aí, bem prático. Quanto que eu devo colocar, que número eu devo colocar no lugar do espaço para que essa conta fique certa? Então, para que o resultado de todas elas seja menos 3. Que número eu coloco aqui? Quando eu fizer menos 5, a resposta vai ficar menos 3. Que outro número eu vou colocar aqui para que quando eu fizer menos 3, a resposta vai dar menos 3. E assim sucessivamente. Pensa um pouquinho aí, organiza essas ideias no seu caderno, vou te dar um tempinho para você tentar resolver.
conseguiu? Vamos conferir então. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos, né, lá do 6º ano. Se a gente tem aqui, eu quero descobrir esse número, somado com esse outro, seria 9.105? Aqui é só um exemplo, só para ajudar a clarear a nossa ideia. É o mesmo que a gente pegar o número que se encontra aqui embaixo, chamado minuendo, menos o número que se encontra aqui, chamado subtraindo. Isso é o conceito lá do 6º ano, quando a gente trabalha as operações inversas da adição. Então, nesse exercício que a gente vai fazer agora, vejam, a gente não conhece o primeiro, conhece o segundo e sabe a resposta. É uma situação parecida com essa. Não temos o primeiro, temos esse e a resposta. Mas, professora, lá é conta de menos, aqui é conta de mais. Cuidado! Aqui a gente tem o menos 5, mas lembrando do conceito de notação simplificada. Lembra que lá entre parênteses poderia ter mais, entre parênteses, menos 5? A gente eliminava parênteses, eliminava o sinal de mais e ficava só com menos 5? Então, na verdade, a gente tem uma adição, sim, ali também. Então, vamos ver isso no exercício, como que a gente resolveria. Então, usando a regrinha do slide anterior, a gente pega a resposta menos o número que foi dado aqui. Aqui nós temos a regrinha da subtração de números inteiros. Se é uma subtração, repete o primeiro número e inverte o segundo. O oposto, né, do segundo número. O oposto de menos 5 é mais 5. Agora faz a continha. Números com sinais diferentes, você diminui e pega o sinal do maior. Letra B. Menos 3, menos o outro número que foi dado aqui. Aqui nós temos a regrinha da subtração, repete o primeiro número, inverte o segundo e faz a continha. Se bem que aqui a gente nem precisaria fazer esse processo todo, né? É óbvio que seria o número 0. Quem com menos 3 vai ficar menos 3? O 0 é o nosso elemento oposto. Na letra C, pegamos o menos 3, menos o número que está aqui antes do sinal de igual. Aqui temos subtração de inteiros, repete o primeiro, inverte o segundo, o oposto do menos 2 seria mais 2 e faz a continha. Números com sinais diferentes, você diminui e pega o sinal do maior para pôr na resposta. Letra D e letra E, raciocínio igualzinho. Aqui na letra E, toma cuidado, que nós temos uma subtração. Então, esse menos 3 é como a gente precisasse escrever o oposto do menos 3, que seria o mais 3. Então, agora usando a mesma ideia que a gente usou nos anteriores, seria menos 3, menos o número que está aqui, que a gente acabou de verificar que é o mais 3. Aí temos de novo uma subtração de números inteiros, repete o primeiro, inverte o segundo, o número oposto de mais 3 é o menos 3, resolve a continha. Números com sinais iguais, você soma e repete o sinal na resposta. Tranquilo? Vamos em frente. Se eu conhecer o ano de nascimento e de morte de uma pessoa, como que eu calculo o tempo de vida? Veja, você sabe o ano que ela nasceu e você sabe o ano que ela morreu. Como que eu faço? Que conta que eu faço para calcular o tempo de vida? Ah, devo fazer o ano da morte menos o ano de nascimento. Então, aqui a gente tem também outra ideia para usar a subtração. E vamos praticar isso daí. Observe as datas de nascimento e morte de 2 filósofos gregos da antiguidade. Usando a subtração de números inteiros, calcule quantos anos viveu cada um desses filósofos. Então, nós temos Platão, que nasceu em 428 a.C. e faleceu em 348 a.C. E temos Aristóteles, que nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Então, qual das alternativas descreve a idade de Platão e Aristóteles de forma correta? Toma cuidado, informação antes de Cristo significa que o número é negativo, tem que lembrar de pôr o sinal de menos na frente. E o que vocês vão aplicar aqui? Esse conceito, ano da morte menos o ano de nascimento. Então, tem que fazer isso para o Platão e tem que fazer isso para o Aristóteles. Vou dar um tempinho aí para você fazer no seu caderno, a gente já confere.
Nós temos aqui a tabela, que tem as informações do nascimento e da morte. Nós temos a informação que para calcular o tempo de vida é o ano de morte menos o ano de nascimento. Então é só aplicar. Para Platão, ano de morte menos 348 menos, por ser informação antes de Cristo, menos, que é o que nós temos que fazer, o ano de vida, o ano de nascimento. Ele nasceu em 428 anos antes de Cristo, então menos aqui na frente. Aqui a gente tem o conceito da subtração de números inteiros. Então, a regrinha nos diz, repete o primeiro número e escreve o oposto do segundo. O oposto de menos 428 é mais 428. Aqui temos uma adição de números inteiros, números com sinais diferentes, nós vamos diminuir, que vai dar 80, e pega o sinal do número maior. O maior é 428, o sinal dele é mais, vai mais na resposta. Lembra que o sinal de mais você coloca se você quiser, se não quiser colocar, não tem problema. Então, Platão viveu 80 anos. Vamos fazer a conta para o outro filósofo. O ano de morte, menos 322, porque é antes de Cristo, menos, porque é essa continha que a gente vai fazer para ver o tempo de vida, o ano de nascimento dele, que é menos 384. Temos uma subtração de números inteiros, repete o primeiro número e escreve o oposto do segundo número. Agora ficou uma situação, números com sinais diferentes, você vai diminuir e pegar o sinal do maior na resposta. Então, a alternativa que nos dá as respostas seria a letra A, Platão com 80 anos e Aristóteles com 62 anos. Beleza? Então, finalizamos esta aula, onde nós resolvemos exercícios e problemas envolvendo a subtração de números inteiros, em como a gente relembrou algumas ideias que remetem à subtração. E é isso aí. Até mais!